Senhora Presidente da Comissão, Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Senhora Ministra, trago-lhe duas palavras: sobrevivência e resiliência. Sobrevivência, pois é em situação de sobrevivência que os mídias se encontram hoje em Portugal. Resiliência, porque só com resiliência é que se torna possível continuar a sobreviver quando as dificuldades económicas e financeiras são diárias. No caso da comunicação social regional, a situação agrava-se, como todos sabemos, vivendo-se tempos de crise. Senhora Ministra, o Ministério da Cultura conta neste momento com uma Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Mídia, e o Sr. Secretário de Estado, antes de estar em funções, numa entrevista de agosto à Visão, afirmou, e passo a citar: se a democracia precisa de jornais, o Estado tem de cobrar uma taxa qualquer para que se paguem projetos jornalísticos. E acrescenta: terá de acontecer aos jornais o que aconteceu ao audiovisual, ou seja, em Portugal só vão sobreviver com apoios. Senhora Ministra, face às declarações do Sr. Secretário de Estado, era expectável encontrar no Orçamento de Estado para 2020 medidas que concretizassem este pensamento. Mas, estranhamente, tal não se verifica. Recentemente, já a exercer as funções de Secretário de Estado, o Dr. Nuno Artur Silva afirmou: antes de avançar com propostas devem ser feitos estudos. Senhora Ministra, importa saber então de forma transparente e clara o seguinte: o seu Governo tem ou não interesse em avançar com medidas de apoio aos órgãos de comunicação social? Considerando as afirmações do Sr. Secretário de Estado à Visão, tão claras e definidas no que diz respeito ao seu pensamento neste domínio, o porquê destes estudos? Em que é que vão incidir? Qual o seu objetivo? Quanto vão custar? Quando começam e quando acabam? Senhora Ministra, realça a necessidade de haver respostas a estas perguntas, pois caso contrário ficaremos todos a saber que afinal este novo argumento não é mais do que uma bola de fumo. E retomando as duas palavras com que iniciei, sobrevivência e resiliência, Senhora Ministra, tem conhecimento que as verbas do Programa Incentivos do Estado à Comunicação Social Regional e Local, em 2 dos 4 anos de governação do Partido Socialista, ficaram na gaveta? Em 2016 foram abertas candidaturas, no entanto o despacho só publicado em 2017. Resultado, as candidaturas de 2016 passaram para 2017 e o orçamento por executar. 2019, os concursos abriram em março. Estamos em 2020, Senhora Ministra, e a portaria que define o montante total dos apoios do Estado à comunicação social a atribuir em 2019 ainda não foi assinada. Senhora Ministra, mais um exemplo de sobrevivência e resiliência e de como tudo vai mal na área da comunicação social, a Lusa. O seu Governo falhou com a Lusa porque não existe contrato de prestação de serviços noticiosos e informativos. O seu Governo falhou porque o Tribunal de Contas ainda não deu visto à extensão por mais um ano do anterior contrato. O seu Governo falhou porque em 2019 só aprovou o plano de atividades e orçamento da Lusa no mês de julho, impondo um corte de 462 mil euros, menos 11% do que estava aprovado pelo Conselho de Administração. O seu Governo falhou porque não transferiu anualmente a compensação prevista pelo valor da inflação. Senhora Ministra, ainda há pouco referiu que caso o Tribunal de Contas não emitisse o visto em tempo, a Senhora Ministra considerava a possibilidade de atribuir uma indenização compensatória. O que é para Vossa Excelência e o que significa em tempo? Para quando a atribuição de tal referida indenização compensatória? Quando está concluída a renegociação do novo contrato com a Lusa? O prazo desse contrato será alargado de forma a permitir um fluxo financeiro regular necessário à persecução dos objetivos da agência Lusa? E por último, Senhora Ministra, o contrato de concessão da RTP, com uma duração de 16 anos, foi assinado em maio de 2015 e prevê a sua revisão de 4 em 4 anos, ou seja, a sua revisão deveria ter sido concluída em 2019 e ainda não começou, apesar de ser considerada em orçamento de 2019. Novamente, em 2020, na proposta de lei que aqui se discute, volta a constar rever o contrato de concessão da RTP. Pergunto-lhe quando é que efetivamente vai acontecer essa revisão e pergunto também se mantém o que afirmou há alguns meses atrás, e cito: não é uma revisão das estruturas do contrato de concessão, o que se estabeleceu foi uma revisitação para se ir adaptando aos ciclos económicos, da evolução tecnológica, mudanças sociais, etc. Muito obrigada.